Parece até que é. Olha, Jânia, só um segundinho. Somente para dar uma nossa amiga ali estava falando, não é? Coca Bartolomeu, de quem eu também sou fã. A esse respeito, sobre ler e escrever diálogos, que eu tenho como um dos livros assim, mais próximos de mim, ele diz, ler para não fugir de nenhuma das palavras dele. Ler é evadir-se com o outro, sem contar-se nas várias faces da palavra. É encantar-se com as diferenças. E eu acho que é por aí que vocês estão fazendo, trabalhando. Nós, não é, me incluo, mas nesse momento vocês. Jânia, você. Obrigada. Mais uma vez, bom dia, né? Agora para Castro também. Eu aqui estou no paraíso, não é? Porque estou com essas 3 mulheres fantásticas, super cultas, com uma, como é que se diz? Uma biblioteca interior magnífica. Então, ouvi-las é simplesmente embriagador. E, mais que tudo, eu amo ouvir contação de histórias. E quando vocês falam, vocês me preenchem. E Salizete tem essa magia de grande contadora, porque ela fala sobre tudo, não é? E nos preenche todos os vazios. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada, Ivaíta, Ana Cláudia e minha grande Salizete, que eu sou fã há muitos anos. É maravilhosa. E foi uma das minhas incentivadoras. Por isso também eu agradeço, não é? Bem, pegando o gancho da incentivadora, a criança tem que ser incentivada. E como ela será incentivada? Será incentivada através de nós, né? Então, eu labuto também nessa área de incentivar novos escritores, os que já estão para permanecerem e produzirem mais, e os que estão começando, e aqueles que ainda nem pensam, mas que podem vir a ser, porque nós precisamos de muitos escritores, para que nossas crianças tenham muitas opções de leitura, muitas opções de encontrar eus diferentes que vão somar ao eu individual delas. E isso só passa pela questão da gente começar, como eu estava falando, os pais, a partir da sua gestação, começar a acarinhá-los, a contar histórias na própria barriguinha, né? Por quê? Porque é onde nasce toda a afetividade, o amor. E a literatura tem tudo a ver com amor, mesmo quando ela é trágica, quando ela é doída, porque ela revela coisas, né, que nós precisamos refletir. Eu digo muito que os livros de autoajuda são livros também, porque literatura é autoajuda. Só que a literatura, ela faz todo o seu floreio, porque ela vai buscar do imaginário as respostas de cada um. Enquanto que a autoajuda, hoje, é um texto mais técnico. Ele passa até por uma questão, pode-se colocar na área dos científicos, não é? Só que um científico espiritualista, não é? Então, nós temos livros espíritas, livros budistas, livros católicos, protestantes. Então, todos esses estão trabalhando o espírito do homem, que é necessário. O homem não é apenas carne, nem racional. Ele é, mais que tudo, espírito. E esse espírito precisa ser trabalhado, desenvolvido. E foi desde a antiguidade que a literatura procurou cumprir esse papel, não é? De trabalhar o espírito humano através do lúdico da literatura. Então, como formar leitores? Formar leitores
para mim, sim, antes eu quero pegar um gancho de nossa querida Salizete. Nós, no Brasil, não tínhamos literatura formal infantil. Foi com o nosso querido Monteiro Lobato. Então, a literatura infantil brasileira é muito nova, é muito recente. Então, teve um colega meu, argentino, que ele estava fazendo um trabalho sobre literatura infantil na América Latina. E ele pediu-me os nomes de literatura brasileira nessa área. Então, eu falei nos cânones, que começa por Monteiro Lobato, que eles já têm mais alguns, mas aí eu fui citando os nossos que eu tinha naquela época. Mas eu percebo, inclusive Salizete, Castro, Drica, né, que eles estavam mais envolvidos nessa área naquela época, já faz, eu acho, uns 5 anos, mais ou menos, de 3 a 5 anos. Mas hoje eu percebo que com a contação de história estão se desenvolvendo mais. Nós estamos vendo novos talentos nessa área. Isso é muito importante. Por quê? Principalmente porque o profissional da pedagogia está acreditando e investindo nessa área também as suas energias. Não é? Então, a contação de história, que aqui tomou um corpo enorme, uma dimensão com o da Luzinha Áviles, ela dinamizou mais esse mercado. Né? Eu digo mercado porque é onde nós produzimos, encontra-se a oferta e a procura, né? Ia falando a parte econômica, né? Mas é isso mesmo, né? O livro é um produto e por isso ele tem que ser burilado, ele tem que ser lindo, maravilhoso e ele fica caro. Mas esse encanto do livro é o que nós temos que levar para a criança. E como nós não temos grandes editoras que investam nessa área, porque é difícil, hoje no Brasil a editoração independente é mais fácil, mais fluente, dá emprego para muita gente, não é? E eu espero que ela cresça bastante, porque são essas oportunidades que vão fazer circular esse produto. E nós produzimos, eu sei que é difícil, mas eu vejo todo mundo tentando comercializar aquele livro e chegar ao coração da criança, porque a coisa mais linda do mundo, olha, eu fiquei encantada. Antes da Flick e da Nona Flick, eu estive a convite de Dorinha na Escola Municipal Ivan França, eles fazendo lá, era a Feira do Cordel. Realmente, eu nunca escrevi cordel. Acho belíssimo desde criança. Sou louca pelo cordel, pelo cantar, não é, do cordel quando estão lendo. Eu tinha um primo, quando éramos pequenos, e ele era de Mossoró. E Antônio Francisco emocionou-me da Quinta Flick quando ele cantou aquele cordel, porque me lembrou Neto, meu primo que já faleceu. E eu éramos quase da mesma idade, ele pegava ali na feira todos os cordéis, chegávamos em casa, aí ele começava, cantando. Então, essa tradição oral ficou registrada em mim. E eu era criança, e minha avó contava histórias, mamãe contava, e vinham os livros da escola, não é, que tem aquele material todo, e foi onde eu encontrei a Yazinha de Salizete, porque quer uma história mais emocionante, que toca a alma do que a Yazinha. O amor é mostrar que somos iguais, que não existe essa discriminação que o poder faz, mas que a alma é igual para todas, que o Espírito está aí. Então, Ivaíta, respondendo a sua pergunta mais ou menos, né, não sei se vai ser completa, como chegar ao leitor infantil. Chegar com amor, com a verdade, levando nossas histórias, né? E por isso eu gosto tanto de escrever para a criança, porque eu acho que a transformação do mundo passa inicialmente por ela, porque ela está carente. Eu continuo a bater na mesma tecla. A violência desumaniza, né? Torna-o ser um bicho. Aí está aí a droga que é terrível, deteriora a mente, acaba com o espírito e torna o indivíduo um escravo. E aí
os feminicídios aumentando cada vez mais. Então, por que não trabalharmos mais essas crianças, com essas historinhas inventadas, com os valores? Né? Eu gosto muito de escrever sobre fábulas, não é? Então, o meu primeiro livro é uma história enorme para crianças. Aí me perguntam, mas por que é uma história tão grande para uma criança pequena? Digo, porque para os pais contarem. Porque o interessante é isso. Muito obrigada, vai fazer assim, eu sou disciplinada. Viu? Então, a história tem que ser contada na infância pelos pais. Aos 8 anos, eles já leem. E esse trabalho tem que chegar para eles de uma forma que eles sintam prazer. Okay, muito querida. Obrigada. Okay. Olha, gente, coordenar uma mesa com essas 3 mulheres, assim, não é brincadeira. Seria uma mesa para cada uma. A gente já fala, desde o Prolê, não é, Angélica, que a gente coordenou uma mesa eu coordenei uma mesa com Tereza, com Ana Cláudia, acho que com outra pessoa. E pronto, e com Salizete. Difícil demais, gente. Porque eu deixaria 1 hora para Salizete, eu deixaria 1 hora para Tereza, 1 hora para Jane, enfim, para Ana Cláudia. Difícil, complicado. E o assunto é empolgante. Então merece, viu, Eduardo, que a gente dê tempo para essas mulheres. Essas mulheres precisam falar sobre essa obra que elas têm, é uma obra maravilhosa. Mas, enfim, bola para frente, a gente continua dentro do que a gente tem. Não é, Jane? Hoje é o que a gente tem para hoje. E no que a gente tem para hoje, a gente faz um segundo questionamento, uma segunda reflexão. E se houver tempo, a gente passa para umas 2 perguntas, pelo menos, né, Castro? Para o público aqui, porque eu sei que é um público ansioso, por perguntas, por reflexões, porque é um público que consome literatura, que reflete sobre literatura, que aspiado come literatura, bebe literatura. Então, certamente, há muitos questionamentos e muitas contribuições. Não sei se vai haver tempo. Mas, enfim, algumas pessoas têm um pensamento meio que equivocado a respeito da literatura infantil, acreditando que a literatura infantil seja aquele texto óbvio e sempre com um final feliz. Mas o que a gente tem percebido na literatura infantil, e aí eu me valho da minha colega aqui que trabalha também como mediadora, não é? Nossa querida Jocélia, Rejane, que trabalha muito com literatura, eu sei, e tantos outros, enfim, todos podem contribuir. Aqui só tem grandes colaboradores. Mas acho que vocês percebem que há livros, você, querida, há livros que fogem desse padrão de obviedade e de final feliz, e nem por isso deixam de atrair a atenção do chamado público infantil.